Abacuque, capítulo de número 3 e o verso de número 2. Vamos a partir do verso 1. O profeta Abacuque entoou esta oração: ouvi, Senhor, a tua palavra. E quando ele ouviu, o que aconteceu? Ele temeu. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém, amado? A glória a Deus. Nós estamos começando hoje uma série intitulada Avivamento. E eu queria falar com você hoje, nessa noite, com base nesse texto de Abacuque. Abacuque fez uma oração. Abacuque estava vivendo um tempo difícil, um tempo de crise, e ele fez uma oração a Deus, pedindo ao Senhor para que a sua obra fosse avivada. Um avivamento significa um despertamento espiritual. Nós tivemos há pouco tempo, chamado de avivamento, o que aconteceu lá em Asbury, nos Estados Unidos, onde em uma faculdade que não só voltada para cristãos, mas para outras pessoas, onde os alunos ali têm como hábito se reunirem para um momento como uma espécie de capela, onde eles vão lá para poder ter um momento de oração, ouvir a palavra. E num desses momentos ali, não sei quem acompanhou isso, alguém que acompanhou, viu aí, há pouco tempo aconteceu, se não me falha a memória, acho que o ano passado. Em um desses momentos o pregador estava ministrando uma palavra, algo muito simples, e de repente ali os alunos começaram a ir à frente e confessar os seus pecados. Em um culto que era em torno ali de 40 minutos a 1 hora, aproximadamente, ele prolongou e foi dias e daqui a pouco meses. As pessoas começaram a se deslocarem das suas cidades, as pessoas começaram a se deslocar dos países, e começaram a ir de montões para este lugar. A cidade, uma cidade pequena, começou a receber muitas pessoas, hotéis começaram a ficar lotados de gente, as ruas começaram a ficar cheias. Daqui a pouco o local tinha fila para poder entrar, já não cabia as pessoas lá dentro mais daquele ambiente. Eles então começaram a espalhar telões pelo lado de fora, as pessoas também não conseguiram ficar do lado de fora, encheu e aí foi sendo tomado. As autoridades, com medo ali, disseram: olha, nós não conseguimos mais receber ninguém, e tiveram ali que interromper, vamos dizer assim, começaram a criar uns horários para que as pessoas pudessem ir. E ali se alastrou aquele movimento, aquele avivamento, aquele derramar de Deus, onde as pessoas automaticamente iam lá na frente, abraçavam umas às outras, pediam perdão pelos seus pecados, jovens confessando, entregando a sua vida a Jesus. E até hoje está acontecendo isso lá, esse movimento. Agora teve um relato de uma das professoras daquela faculdade, em que até hoje os alunos não param lá de adorar a Deus e de buscar ao Senhor. Então o que é um avivamento? É um despertamento, é um derramar do Espírito sobre a nossa vida. O profeta Joel profetizou dizendo que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda carne. E aí, irmãos, nós vimos que a Europa, que foi o berço do protestantismo, a Europa que foi sacudida pelo poder do Espírito Santo através de homens de Deus, e hoje é um continente pós-cristão. Nós vimos que hoje os templos lá estão vazios, já não tem mais pessoas ali adorando a Deus. Nós vimos que a secularização entrou dentro da igreja e os crentes saíram. Nós vimos que nos Estados Unidos, por exemplo, há igrejas chamadas de igrejas mortas, porque são igrejas que têm nome, igrejas que têm quantidade de pessoas, grandes templos, rico patrimônio, mas as pessoas já não estão mais lá. Sabe, a gente não consegue produzir um avivamento, a gente não consegue marcar uma data para o avivamento. A Bíblia diz que quando o povo de Deus, os discípulos, estavam ali no cenáculo, reunidos no dia do Pentecostes, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não havia horário, não havia data. Nós não conseguimos produzir um avivamento, porque um avivamento é a obra que vem de Deus, vem do alto.
Nós não conseguimos produzir um avivamento, porque um avivamento é uma ação exclusiva do Espírito Santo. É Ele que produz, é Ele quem faz. Ele não fala dia, horário, Ele não fala nada. Um avivamento, ele nasce a partir daquilo que Deus produz em nós. John Stott, foi conhecido, considerado um dos maiores exegetas bíblicos do século XX, disse que antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. Antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. Jesus disse: vão lá para o cenáculo e fiquem lá até que vocês sejam revestidos de poder, de autoridade. Jesus não enviou os discípulos a pregar o evangelho, a sair pelas nações, antes deles serem cheios do Espírito Santo. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem Deus. Fazer a obra de Deus sem Deus, irmãos, é morte na certa. Fazer a obra de Deus sem Deus, não vai haver conversão genuína. Fazer a obra de Deus sem Deus é como fazer barulho, mas não ter conteúdo. Nós precisamos de uma ação do Espírito Santo. E 3 coisas a serem observadas. Primeira delas, não há missão sem capacitação. Talvez você quer fazer missão, você quer fazer a obra de Deus, mas você precisa ser capacitado por Deus para fazer, porque primeiro, que a obra não é nossa, a obra é dele. Precisa haver uma capacitação vinda dele, exclusiva dele, do alto. Então não há missão sem capacitação. Segundo lugar, uma das coisas a ser observadas é: não há pregação sem poder. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos envolvidos com a presença de Deus, revestidos do poder do Espírito, nós não pregamos uma pregação vazia. Pedro, quando foi pregar a palavra, cheio do Espírito Santo, lá em Atos capítulo de número 2, o que acontece? Ele começa a pregar com autoridade e com poder. E veja que interessante, que Pedro foi um discípulo em que fugiu quando perguntado se ele era discípulo de Jesus. Negou 3 vezes. Mas quando ele é cheio do Espírito Santo, ele se levanta junto com os 12 ou 11, né? E ele então começa a pregar veemente, cheio de autoridade. Agora já não tem mais medo, porque estava cheio do poder do Espírito. Uma pregação recheada pelo poder do Espírito Santo. O pessoal até brinca, mas diga para quem está do seu lado assim: você tem que ser igual pastel de rodoviária, muito óleo e pouca carne. Não há pregação sem poder. Terceiro lugar, não há avivamento sem derramamento do Espírito. Não tem como haver avivamento se o Espírito Santo não for derramado. É o Espírito de Deus que se derrama, e Ele então mergulha a nossa vida no poder da palavra, mergulha a nossa vida em Deus, e nós saímos ali cheios do Espírito Santo. Sabe, irmãos, muitas igrejas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, que foram igrejas históricas, que tiveram um passado cheio de vigor e hoje são consideradas igrejas mortas. Talvez nós estamos vivendo de saudosismo, porque Deus fez lá, Deus fez na vida do meu avô, Deus fez lá na igreja tal. Não, irmãos, nós precisamos clamar como clamou John Wesley, como repetiu o mesmo clamor Billy Graham ao visitar a casa de John Wesley, quando deixou escrito lá uma frase dizendo: faz de novo. Nós precisamos clamar e dizer: faz de novo, Senhor, eu quero viver isso. Eu não quero viver o que os meus pais contaram, eu não quero ver o que os meus avós disseram, eu quero viver de fato e de verdade aquilo que o Senhor tem para a minha vida hoje. Nós não podemos, irmãos, às vezes nós temos templo, tem orçamento, tem estrutura, mas nós não temos vida. Na Holanda, a partir de 1960, a maioria dos crentes deixou de ir ao culto. Pós-avivamento em alguns países, por exemplo, a Escócia, conhecida por um pregador chamado John Knox. O homem orava tanto, ele tinha tanta autoridade e poder de Deus sobre a sua vida, que até as pessoas temiam a ele. John Knox, um homem de oração, sabe, um homem que transformou e abalou a Escócia,
mas após um avivamento, as igrejas lá foram transformadas em bares. Na Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra de John Wesley, de George Whitefield, que mudaram, que pregaram. John Wesley, que andou em cima de um cavalo e pregou lá milhares e milhares de sermão em cima de um cavalo. John Wesley, que foi proibido de pregar na sua igreja, porque começou a pregar algumas coisas que incomodavam as pessoas, e quando ele foi proibido de pregar, ele disse a famosa frase: o mundo é a minha paróquia, eu não preciso de um lugar para pregar, aonde eu for eu posso pregar. John Wesley e George Whitefield transformaram, abalaram a Inglaterra. Agora você sabia que preste atenção nisso, é assustador, menos de 4% dos ingleses frequentam uma igreja evangélica. Menos de 4%. A pergunta é: mas é possível experimentar hoje um novo derramamento do Espírito Santo? Talvez você está se perguntando: pastor, é possível hoje nós experimentarmos um avivamento, um derramar do Espírito, um mover do Espírito de Deus sobre a nossa vida? Nós temos a resposta bíblica. O apóstolo Pedro vai dizer em Atos capítulo 2, verso 38 e 39, e eu quero que você leia comigo. O apóstolo Pedro vai aqui sair em defesa quando as pessoas estão ali cheias do Espírito, e ele vai então falar esse texto. Ele vai citar aqui o que o profeta Joel havia proferido lá no Antigo Testamento, uma promessa que havia sido liberada, estava se cumprindo agora no dia de Pentecostes. E ele diz assim: e recebereis o dom do Espírito Santo, pois, veja bem, pois para vós outros é a promessa. Para vós outros quem? Para os judeus, para o povo daquele tempo. Então para vós outros é a promessa, mas também para os vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quem aqui foi chamado por Deus? Então a promessa é para você. A promessa é para nós, a promessa é para esse tempo, a promessa é para nós, a promessa é para o seu povo e todos aqueles que o Senhor ainda chamar de provarem um derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida, amém? Nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de viver um Pentecoste. A pergunta é: por que o avivamento é necessário hoje na nossa vida? Por quê? Em primeiro lugar, por causa do baixo nível espiritual do povo de Deus. A igreja em geral, irmão, ela tem crescido para os lados, mas ela não cresce para cima e nem em profundidade. Ela tem extensão, mas ela não tem profundidade. Ela tem números, mas não tem vida. É grande, mas ela não tem impacto. Ela cresce, mas ela não amadurece. Ela tem qualidade, ela tem quantidade, mas ela não tem qualidade. Nós precisamos mudar essa realidade. Pastor ministrando aqui, a palavra, nós fomos orientados, exortados a isso, a lermos a palavra, a conhecermos a palavra. Usou aqui como exemplo, por exemplo, a cultura dos judeus, aonde um rapaz, um garoto com 12 anos de idade, ele então tem toda o Pentateuco, ele conhece, ele prega o seu primeiro sermão aos 12 anos de idade. O muçulmano conhece todo o Alcorão. Uma criança que você pergunta para ela, 12 anos de idade, ela sabe dizer. Nós precisamos valorizar a Deus e buscar a Deus a sério. E não ser apenas mais um cristão, mais alguém que vem e senta nesse banco e fica aqui. Não, nós não queremos quantidade de pessoas, nós queremos qualidade, nós queremos pessoas que se despertam, nós queremos gente que vai dizer: não, eu vou ser um cristão diferente, eu vou lá para a minha escola e eu vou abençoar a minha escola, eu vou declarar a palavra na minha escola, eu vou abrir um culto, eu vou abrir um GC lá, eu vou discipular alguém, eu vou fazer algo no meu trabalho. Você precisa ter no seu coração uma chama queimando dentro de você. É como a igreja de Sardes, capítulo 3, verso 1 de Apocalipse.
tem nome de que vive, mas está morta. Será que a gente tem nome de que está vivo, mas está morto? Será que você que é cristão tem nome de que vive, tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, carteirinha, né, de igreja, mas eu estou vivo. Você diz que está vivo, mas você está morto espiritualmente. Como que eu estou morto espiritualmente? Você já não lê mais a Bíblia, você já não ora mais, você já não tem mais intensidade, você já não evangeliza, você sai de casa, volta para casa, sai de casa, volta para casa, você vai para vários ambientes e não consegue falar de Jesus. Estamos mortos. Precisamos receber vida de Deus, e nós só recebemos vida de Deus, só somos sacudidos por Deus quando nós somos imergidos pelo Espírito Santo. Eu oro para que você perca a vergonha, a timidez, receba a autoridade, graça de Deus, que você sente com a pessoa e comece a orar por ela. Que Deus revele você o coração das pessoas, que Deus mostre a você e que você seja aquele que vai espalhar a brasa. Sabe, nós vivemos um baixo nível de espiritualidade do povo de Deus, a integridade já não tem sido mais a marca de muitos crentes. Perdemos a integridade. Eu tenho até medo, às vezes, de falar que sou pastor, vou comprar alguma coisa, qual que é a sua profissão? Porque, irmãos, virou escândalo. Os Estados Unidos está perdido no pragmatismo, na secularização. Tem um vídeo rodando na internet aí, não sei se você viu, nós até comentamos sobre isso, um pastor que vai ministrar, o Mark Driscoll, já li muita coisa sobre ele, e ele está sóbrio para pregar a palavra. Uma igreja fez um grande evento, centenas e milhares de pessoas ali naquele evento, e de repente lá tem várias coisas acontecendo, carro passando, fogo e não sei o que, e de repente em um daqueles meios espetáculos, um homem sobe lá, arranca a sua camisa e começa a fazer uma espécie de, como se fosse dança striptease, né? Num polidense. E ele começa a pregar, ele começa a falar, só que ele é interpelado pelo pastor que estava programando aquilo. Ele é tirado do púlpito. E as pessoas começam a vaiar. Estamos nos perdendo. Estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Estamos perdendo a nossa integridade. Aquilo que nós condenávamos como pecado, nós agora estamos vivendo. O ímpio está olhando para nós e diz: mas que diferença há entre você e eu? Não há diferença. Você bebe, você fuma, você faz sexo com a sua namorada, você prostitui, você traz sua esposa. Que diferença há? Não há diferença nenhuma. Não há como o Espírito Santo de Deus agir dessa forma. A igreja é mais conhecida pelos seus escândalos agora do que pela sua piedade, pelo seu amor, pela sua devoção a Deus. Os crentes são conhecidos pelos seus escândalos. Nós precisamos pedir a Deus misericórdia. Nós precisamos, irmãos, de uma profunda volta à palavra de Deus. Nós tivemos aqui um seminário, queria que todos estivessem aqui, para que você pudesse absorver. Nós precisamos ter fome da palavra. Avivamento, irmão, sem a Bíblia é fogo estranho. A nossa bússola é o quê? Quem que nos guia? É a palavra de Deus. Ela que nos guia, ela que nos direciona, ela que nos dá o norte. Se tirar a Bíblia, meu irmão, para onde nós vamos? Ela é a nossa bússola. A Bíblia deve ser a nossa regra de fé e prática. Sabe, nós não estamos aqui para entreter pessoas, mas chamar as pessoas ao arrependimento através da palavra de Deus. Os dias são maus, irmãos, os falsos profetas estão espalhados por aí, e as pessoas estão pregando o que os outros gostam de ouvir, e nós precisamos voltar à essência da palavra. Olha a frase de Charles Spurgeon. Quem conhece o Charles Spurgeon? Charles Spurgeon foi conhecido como príncipe dos pregadores. De tantas frases que ele citou, ele disse essa aqui, preste atenção: chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentar as ovelhas, haverá palhaços a entreter os bodes. Chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentar as ovelhas,
haverá palhaços a entreter os bodes. Não é isso que nós temos visto? Nós temos visto stand-up na igreja, nós temos visto pregação animada na igreja, nada contra, mas irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ser o nosso norte. A palavra de Deus, ela tem que ser a nossa base. Nós não podemos saber mais de série do que da palavra. Nós não podemos saber mais de filme do que da palavra. Nós não podemos conhecer. Nossa, eu conheço o ator tal, a atriz tal. Tem gente que tem os atores, a atriz na ponta da língua, mas não conhece os personagens bíblicos. Não conhece os 12 apóstolos, não conhece. Meu irmão, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Spurgeon, ele foi um profeta ao dizer essas palavras, pois esse dia não está longe não, esse dia chegou. Nós estamos nessa era, nós estamos vivendo esse tempo. O tempo chegou. Eu não sei se você viu isso, mas isso aconteceu há muito tempo atrás, passou no Fantástico. Uma mulher acordou, membro de uma igreja, sonhou que tinha tido um relacionamento com um pastor, veja bem isso. Aí ela foi e contou para o marido consentiu. Não, Deus falou, olha. Ela contou ao pastor, o pastor consentiu. É de Deus. O pastor contou para a esposa dele, a esposa... Isso virou um burburinho, foi para o lado do Espírito Santo, burburinho. O Fantástico foi lá entrevistar o pastor. Quem viu isso? Levante a mão, quem viu? O Fantástico foi lá, o repórter está lá entrevistando ele, mas pastor, porque começou a sair na cidade. Ele falou, não, está na Bíblia. Ele, aonde na Bíblia? Me mostra, o repórter, me mostra na Bíblia. Aí ele pegou, quando Deus falou com o profeta para que ele tomasse uma mulher de prostituições. E ele falou aqui, ó, Deus está falando, vai lá e adultera. Aí o repórter, está na internet isso aí, o repórter pegou e falou, não, pastor, só um minutinho. Pastor, tem um assento aqui. Vai lá e toma uma mulher adúltera. Não é para adulterar, é toma uma mulher adúltera. E aí ele, uma coisa puxa a outra, e tentou mudar. Mas irmãos, veja bem, aonde nós estamos chegando? Ao ponto de uma pessoa consentir, porque sonhou, porque, meu irmão, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos entender o que alguns se intitulam como pregadores do Evangelho, estão na verdade pregando que Dietrich Bonhoeffer, que foi um grande teólogo no tempo do nazismo, escreveu um livro chamado sobre o discipulado, onde ele vai criar uma expressão, ele cria essa expressão, muito se ouvida hoje, que se chama graça barata. O que é graça barata? Independe do que você fizer, Jesus ama você. Você está prostituindo, não tem problema, Jesus ama você. Você está nas drogas, não tem problema, Jesus ama você. Meu irmão, você vem como está, mas você não fica como está. Você tem que ser transformado. Não pode passar 10 anos e você está vivendo a mesma vida. Você tem que ser mudado, transformado. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, meu irmão, a linguagem muda, as vestes mudam, o comportamento muda. Graça barata. Nós precisamos de um retorno à palavra de Deus. Anote isso. A palavra traz, olha o que disse Abacuque. Abacuque diz assim: ouvi a tua palavra, Senhor. Ouvi a tua palavra. E quando ele ouve a palavra de Deus, o que acontece? Ele recebe o temor. Ele teme. Sabe, irmãos, preste atenção. Quanto mais perto nós chegamos de Deus, mais temor a gente tem. Quanto mais comunhão, por isso que o diabo quer nos afastar da comunhão. Quanto mais comunhão você tem com Deus, mais temor. Porque quando Isaías tem uma visão de Deus, ele diz: ai de mim, porque sou um pecador. Quem sou eu para ver isso? Ai de mim, é um grito de socorro. Porque quando nós estamos perto de Deus, da sua santidade, quem Deus é, mais temor nós temos. Nós precisamos voltar ao temor. Eu acho que Deus precisa começar a matar algumas pessoas para a gente começar a temer mais. Acho que precisa acontecer igual no Velho Testamento, para a gente parar de brincar com Deus,
e viver uma vida santa, séria, que agrade ao nome de Jesus. Pecar, todos nós vamos pecar, irmão, mas o pecado não pode ser algo corriqueiro na nossa vida, não. Nós temos que ter nojo do pecado, nós temos que chorar, e nós precisamos de um avivamento nesse sentido. Nós precisamos de um avivamento nesse sentido. Então a palavra de Deus, quem está comigo aqui diz amém. A palavra de Deus, ela traz a consciência de temor a Deus. Ouvi, Senhor, tua palavra e temi. Meu irmão, se a palavra não está sendo pregada, nós podemos discernir que está tendo uma real consciência de Deus. Se você está indo para o culto e sendo entretido no culto, como que você vai ter uma real consciência de Deus? Paulo está instruindo Timóteo dizendo: pregue a palavra, Timóteo, é suficiente. A gente quer inventar um monte de coisa, pregue a palavra, porque a palavra, Timóteo, é suficiente. Pregue a tempo, fora de tempo, Timóteo, a palavra. Nós precisamos trazer à nossa mente a palavra de Deus. Como conhecemos a Deus, irmãos? Como você diz que conhece a Deus, se você não lê a palavra dele? Como você diz que conhece a Deus, mas você não lê? Como você diz que sabe como Deus é, se você não está aqui, se deliciando? Não sei se eu já contei isso aqui. 2 pregadores subiram para pregar o Salmo 23. O primeiro pregou, as pessoas aplaudiram. Uau, que mensagem! Olha que eloquência, olha como ele fala, olha a oratória dele. O segundo vai, sobe, prega, simples, mas o povo começa a chorar. Há um quebrantamento, há uma graça. O segundo pregador desce do púlpito, o primeiro pregador vai até ele e diz: vem cá, você pregou o mesmo texto, houve reações diferentes no auditório, por quê? Ele diz: é simples, você conhece o Salmo 23, mas eu conheço o pastor do Salmo 23. Eu não entendi, pastor. Não adianta você conhecer a Bíblia e não conhecer o Deus da Bíblia. Não adianta você conhecer teoricamente, saber citar de capa a capa, versículo por versículo, mas você não tem intimidade com Deus. Intimidade com Deus, irmão, não tem como comprar um curso e aprender. Intimidade com Deus é no joelho, é na oração. Intimidade com Deus é deixar de dormir às vezes, porque Deus está falando com você, vai orar. Intimidade com Deus é você estar querendo fazer algo e Deus falar: jejuma hoje. Mas hoje é dia que minha mãe vai fazer bacalhau. Hoje é dia de frango assado com Coca-Cola, Senhor. Aí você tem que jejuar. Já ouviu falar de Kathryn Kuhlman? Kathryn Kuhlman tem uma frase, ela chega no auditório e ela diz assim: todos vocês aqui hoje viram milagres acontecendo, mas ninguém viu o preço que foi pago para que isso acontecesse. Às vezes você está vendo o que está acontecendo aqui, mas você não vê o preço que está sendo pago, você não vê a renúncia que está tendo. Nós queremos a unção do outro, nós queremos ser usado como outro, mas nós estamos dispostos a pagar o preço como o outro pagou? Nós queremos e achamos muito bonito a história de José, mas nós estamos dispostos a ser vendido pelos nossos irmãos? A ser caluniado, a ser, aspas, esquecido por Deus? Mas quando você tem a palavra, você sabe para onde você está indo. Jesus falou que a palavra é importante. Ele disse: está escrito. Ele falou com o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga para esse irmão que está do teu lado: eu profetizo que você vai ser uma Bíblia ambulante. Profetiza isso aí, irmão, em nome de Jesus. Que isso seja uma verdade na sua vida. Que na hora que você abrir a boca para contar uma piada, vai vir versículo bíblico. Pá! Quando você abrir a boca para falar algo, vai vir uma revelação, uma palavra. Jesus começa
citando a própria palavra, está escrito. Sabe, nós não podemos desvirtuar da palavra. A igreja de Atos, ela vivia sobre alguns princípios bíblicos, que fez com que eles vivessem o derramamento do Espírito. E os primeiros cristãos, eles construíram o cristianismo daquele tempo, meu irmão, é o fogo, Bolonha, a unção está vindo, pode ficar tranquilo, está aquecendo, está começando a aquecer, aleluia. Então os primeiros cristãos, eles construíram o cristianismo daquele tempo debaixo de um importante fundamento. Atos 2,42, olha o que está dizendo: se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, palavra de Deus. Nós precisamos voltar à palavra. E eu quero correr aqui para a gente poder encerrar. Nós estamos em crise. Por que nós precisamos de um avivamento? Porque nós estamos em crise, irmão. Crise econômica, crise política. Olha, Abacuque vai falar sobre isso. Olha o que ele diz aqui no verso 4: a lei está amortecida. Olha o que Abacuque está dizendo lá atrás: não se faz justiça nos tribunais. O que a gente mais tem visto? Não tem justiça, o negócio ficou bagunçado. Não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Nós estamos vivendo isso, não? Ele está clamando, ele está dizendo a crise na política, os governantes. O que está acontecendo, Deus? Ele está aqui se queixando, falando com Deus. E talvez nós estamos dessa forma, dizendo: Deus. Mas vai chegar a hora, irmão, que o juízo vai vir. Vai chegar a hora que Deus vai tratar. Mas a crise moral, olha o que diz o verso 6 ao 12. Vou ler só uma parte: que aflição espera vocês, ladrões, ficam ricos pela extorsão. Ou seja, os homens estão ali extorquindo o povo. Crise moral, roubo, assassinato, morte, estupro. Quem viu aquele filme lá? Como é que é aquele filme que vende lá as crianças? Como é que é o nome lá? Som da Liberdade. Quem viu esse filme? Meu Deus, tráfico de criança, irmão. Imagina você com seu filho aí, alguém pega, nunca mais você viu, leva seu filho embora. Na internet, irmão, tem vídeo, na Deep Web, por exemplo, vídeo onde crianças tem uns, vou nem falar aqui. O mundo está um caos. Às vezes a gente está vivendo dentro de uma bolha e pensando que está tudo normal. Não está. O pecado está crescendo, proliferando. Os homens estão crescendo na maldade. Entretanto, mais grave em tudo isso, irmão, é a letargia da igreja. Sabe, às vezes a gente está preocupado com o diabo. Olha o diabo, olha o diabo, olha o diabo, o diabo isso, o diabo aquilo. Meu irmão, não fica preocupado com o diabo, não. O diabo sempre foi um sem vergonha, desde o princípio. E ele veio matar, roubar e destruir. É o plano dele, ele está fazendo o que ele tem que fazer. Você não tem que preocupar com o diabo, você tem que preocupar e a minha vida? E o que eu estou fazendo pelo reino de Deus? A omissão e a preguiça também são pecados, irmão. Você é omisso, preguiçoso. A gente vê uns meninos aí hoje aí, meu Deus, se minha mãe falasse comigo, vai fazer isso, eu falava, não. Minha mãe falava, vai comprar leite, eu não vou comprar, porque todo filho é rebelde. Aí ó, puxão de orelha, acabado de vassoura, né? Chinelo. A gente não tinha ioiô, a gente conhecia o ioiô do chinelo. Hoje as crianças brincam com os pais, xinga, montado na preguiça. Sabe, crente preguiçoso que não consegue ler as escrituras, que não quer orar, que não quer buscar a Deus. O famoso crente canequinha, você conhece ou não? Ora por mim, faz isso por mim. Sabe por que a gente às vezes não tem vida com Deus, não tem experiência para contar? É porque a gente está terceirizando. Passou um problema, deixa eu ir lá no profeta. Meu irmão, o maior profeta é as escrituras.
está aqui para você, entra no seu quarto, fecha a tua porta e diz: enquanto Deus não falar comigo, eu não saio daqui. Se você ficar se movendo por palavra de outras pessoas e não ter uma convicção do que Deus falou com você, você vai entrar em crise, porque você que vai querer a aprovação do outro. Você tem que ter a confirmação do que Deus falou com você. Eu sei o que Deus disse para mim. Olha o que disse Martin Luther King: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então não é o que os homens estão fazendo, o que as pessoas estão dizendo, mas é aqueles que sabem da verdade e estão calados, não dizem nada, não falam nada, está em cima do muro, só que o muro é do diabo. A gente precisa se posicionar. Se posicionar, ter uma posição. E eu finalizo aqui. Por que a igreja, por que nós precisamos de um avivamento? Por causa do baixo nível espiritual. Porque a igreja vive para dentro e não para fora. Nós precisamos, irmãos, sair das quatro paredes. Nós precisamos sair daqui e pregar o evangelho. Eu fui pegar uma chave aqui, para a gente alugar a casa. Eu fui pegar uma chave. O Espírito Santo falou: você não sai daqui sem orar por essa mulher. Eu falei: Deus, mas está cheio de gente aqui. Ele disse: não tem problema. Eu saí de lá e antes de sair falei: tem que orar. Falei: você tem um pedido de oração? Ô pastor, que maravilha. As pessoas estão sedentas de Deus, meu irmão. As pessoas estão sedentas de Deus. Talvez o medo está impedindo você. Ausência de centralidade na vida. Ausência de comunhão. Ausência do sopro do Espírito. Os discípulos estavam lá em João, depois você lê em casa, para a gente poder aqui correr e finalizar. João 20, Jesus morreu e os discípulos estavam dentro lá de uma casa, de um lugar, trancados. Sabe, nós precisamos sair, nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos evangelizar pessoas. Nós precisamos sair das quatro paredes. E eu finalizo. Por que nós precisamos de um avivamento? Porque fogo estranho tem substituído o fogo do Espírito Santo. Fogo estranho. E a gente precisa, sabe o que está faltando? Discernimento de espírito. O fogo estranho é aquele que não vem do céu, irmão. Ele é fabricado pelo homem. Ele não vem como resposta a favor de Deus, mas ele é produzido artificialmente pelo homem. Os meninos do louvor podem subir. Sabe? Fogo estranho. As pessoas, elas não estão interessadas naquilo que é a verdade, mas naquilo que funciona. Funciona, então eu vou fazer. Eu estava vendo uma fala do Nick Moretti. O Nick Moretti foi a uma igreja qual que é o nome lá? Austrália. Ele foi a uma igreja na Austrália, e quando ele chegou, milhares de adolescentes, uma pilha de hambúrguer assim, quando ele entra, logo na entrada, uma pilha de hambúrguer, começa a tocar uma música. Isso ele fala num podcast, você pode ouvi-la depois. Começa a tocar uma música eletrônica e os adolescentes estão lá. Quando começa a adoração, eles não sabem adorar a Deus. Aí o pregador vai pregar. Quando o pregador começa a pregar, eles pegam o hambúrguer e jogam no pregador. A gente está fazendo o que funciona. Funciona para mim, mas funciona para Deus? Agrada você, mas agrada a Deus? Nós precisamos estar pautado na palavra. A gente não busca mais o que é certo, mas o que dá certo. Deu certo? Então vamos fazer aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e dessa igreja. Eles não se interessam mais pela integridade, mas por resultados. Nós precisamos fugir dos falsos profetas que já estão aí, que lançam falsas profecias, que falsam, que desvirtuam a conduta do povo. Eu quero ler 2 textos com você e a gente vai encerrar aqui. Olha que isso aqui que é um perigo. 2 textos. Abre primeiro
Joga aqui, João, para mim. 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13. Primeira Reis, capítulo 13. Outra coisa, irmão, não deixa qualquer pessoa botar a mão na sua cabeça e ficar orando por você, não. Porque você recebe o que a pessoa vive. A pessoa está lá transferindo o que em você? Olha o que vai dizer aqui. 1 Reis capítulo 13, verso 11. Bota no 11, fazendo favor. Ora, havia certo profeta já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito ali naquele dia, também o que ele dissera ao rei. Passa. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi. Os filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Pode passar. Então disse aos filhos: sele o jumento para mim. Depois de selar o jumento, ele montou. Pode ir. E cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado debaixo do carvalho. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? O que ele disse? Sou eu, pode ir. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso voltar nem ir com você, tampouco posso comer pão ou beber água neste lugar. Vai. A palavra do Senhor deu-me esta ordem. Deus falou com o cara. Deus me deu uma ordem através de um profeta novo. Deus me deu uma ordem: não coma pão nem beba água ali, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Ele encontra com um profeta velho, um cara mais experiente. Olha o que vai acontecer. Pode ir. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta. Eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Ele, porém, estava mentindo. Vai. Olha o que vai acontecer. Então o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Vai. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar. Eu vou parar aqui. Aí ele vai dizer isso aqui. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser comido por um animal. Recebeu uma palavra. Deus falou com você isso, mas ouviu o profeta e não ouviu o que Deus falou. Aí ele vai ser morto. E às vezes a gente está morrendo espiritualmente. Por quê? Porque nós estamos andando sobre que palavra? Às vezes você sai aqui do culto, você sai da igreja, às vezes você vem para receber uma palavra, e às vezes, quem aqui já sentiu fome e comeu um lanche? Você estava com muita fome, foi lá e comeu o lanche. Só que o lanche, ele te encheu, não te encheu? Mas ele não te nutriu. Diga com carinho para quem está do seu lado assim: lanche não nutre ninguém. Lanche vai te encher, vai saciar sua fome momentânea. O que te nutre é arroz, feijão, salada, carne. Aí você está pensando que está nutrido, e não está, porque você está comendo lanche. Você não está comendo rolo, você não está comendo a palavra, você não está deleitando nas escrituras. Aí por isso que muitos aí, Paulo vai dizer lá em Coríntios, por isso que muitos aí dormem como? Estão mortos, porque estão comendo lanche, estão indo para a igreja para ser entretido. Que palavra, ah meu Deus, pulei muito. E a palavra? Não sei, eu só sei que eu caí, rodopiei, pisei lá no pé de um irmão. Meu irmão, avivamento não é pulo, não é grito, não é falar em línguas estranhas. Avivamento é mudança de comportamento. É fogo queimando dentro de você, é paixão por Jesus, é sair daqui e dizer: eu quero evangelizar o máximo de pessoas possível, eu quero pregar o evangelho, eu quero comer a palavra, eu quero jejuar, eu quero orar, eu quero buscar a Deus. Eu tenho que trabalhar amanhã, mas eu tenho que contar as horas para ter um tempo eu com Deus. Isso é avivamento. E por fim, Atos 16, 16 ao 18. Fique de pé, a gente vai orar. Atos 16, 16 ao 18. E certo dia, dirigindo-se-nos para o lugar de oração,
encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. O que ela fazia? Predizia. Em outras traduções dizia, adivinhava. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Hoje tem profeta do Pix. Você entra na live da pessoa, manda o Pix, eu te entrego o resto da revelação. Cambada de vagabundo danada. Me perdoe a expressão, mas meu irmão, não existe isso. Não tem Jesus na Bíblia dizendo, me dê uma oferta para mim poder te entregar uma palavra. Eu fui orar na casa de uma pessoa um tempo atrás, a mulher falou, quanto que o senhor cobra? Eu falei, como assim? Como que eu cobro? Não, porque já veio o pastor aqui e tal, e diz, eu falei, minha irmã, não existe para cobrar. A palavra de Deus, o evangelho de Jesus é gratuito, é 0800. Mas nós estamos sendo enganados. Às vezes andamos por ventos de doutrina, porque nós não estamos na palavra de Deus. Nós precisamos de um avivamento genuíno, que nos faça a gente chorar. E eu queria que você orasse agora. E eu queria, irmão, fazer uma convocação aqui a nós nessa noite. Eu não vou nem chamar você aqui à frente não, mas eu queria fazer uma convocação a você. Saia daqui essa noite, querido, e diga, Espírito Santo, mexe comigo, mexe comigo, me perturba, me tira o sono, faz alguma coisa, só não me deixa ficar fora do que o Senhor está fazendo aí no mundo. Eu queria que você orasse agora. Eu queria que você orasse agora. Se você quiser ajoelhar onde você está, talvez você tenha um ministério, você tenha um chamado de Deus e está parado. Talvez você foi ferido, talvez você não teve uma figura paterna, uma figura de liderança, sabe? Mas o Espírito de Deus está dizendo para você, não deixa isso te parar não. Não deixa isso te parar não. Vai, começa a buscar a minha presença, começa a buscar a minha face, eu tenho mais para você. Existem cadeias sendo quebradas aqui agora, os meninos do louvor podem tocar. Existem cadeias sendo quebradas aqui agora. Por quê? Porque o Espírito de Deus, quando Ele é derramado sobre a nossa vida, cadeias são quebradas em nome de Jesus. Comece a orar agora dizendo, Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Abre os meus olhos espirituais. Eu não quero ficar cego, Senhor. Eu não quero ser cego, Deus, diante daquilo que o Senhor está fazendo, mas eu quero, Senhor, enxergar. Ore dizendo, Espírito de Deus, me dá sensibilidade à tua voz, me dá sensibilidade ao que o Senhor vai falar comigo agora, me dá sensibilidade ao que o Senhor está dizendo para a minha vida. Comece a orar agora por um avivamento, um arrependimento genuíno. Comece a orar agora dizendo, Espírito de Deus, me dá paixão, me dá amor pela tua palavra. Comece a confessar os seus pecados e dizer, Deus, eu preciso, Senhor. Faz de novo, faz de novo, Jesus. Faz de novo, Senhor. Nós queremos, ó Deus. Nós queremos, ó Deus. Sobre nós, um avivamento sobre Valadares, um avivamento sobre igrejas, um despertamento espiritual. Ele abriu mão de nós oramos, Espírito Santo. Sangrou no madeiro por mim. Nós oramos, Espírito. Conectou, salvou, Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão, pôs um anel em meu
novas sandálias pra... Vamos, cante comigo, cante. Suportar o ide em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Cantar isso. Você, Deus, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde for, só tenho você, Deus. Diga mais uma vez: pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Pra onde eu irei, eu irei. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Vem mais uma vez e faz tudo. Sim, Espírito Santo, derrama a tua presença aqui neste lugar. Sacode, Senhor, nosso espírito. Sacode, Senhor, a nossa vida. Desperta, Deus. Traz o fogo do teu espírito. Oh, tira as cinzas do altar, Senhor. Tira as cinzas do altar. Pegue quem está do seu lado, ore com essa pessoa agora. De calabaia sorianda calabachandere. Eu sou um profeta de Deus, eu não posso terminar esse culto sem declarar aqui o que o Espírito de Deus está me dizendo. Deus está ativando ministérios aqui agora. Deus está virando chaves aqui agora. Chamados estão sendo reativados aqui essa noite. Oh, Deus está me dizendo: diga à minha igreja, eu estou tirando aqui cinzas do altar. Eu estou soprando cinzas do altar aqui essa noite. Eu estou tirando cinzas do coração e eu estou reacendendo a chama, o fogo do primeiro amor. Oh, o Espírito de Deus te levanta agora em uma unção sobrenatural. Então começa agora a profetizar para quem está do seu lado. Começa a liberar uma palavra agora. O Espírito de profecia, o Espírito de Deus quebra os jugos de sobre a sua mente agora. O fogo do Espírito Santo alastra sobre o seu coração. O fogo do Espírito não vai tomar conta da sua mente, não. Não vai te deixar louca e louco, não. O Espírito de profecia está aqui essa noite. O Espírito de poder está aqui neste lugar. O Espírito Santo é derramado aqui nessa noite. Mais uma vez. Cadeias sejam quebradas de sobre a sua mente agora. Espíritos de loucura, de suicídio, espíritos
espíritos malignos agora sejam repreendidos na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos o fogo do Espírito agora, o fogo do Espírito agora, o fogo do Espírito Santo agora, o fogo do Espírito Santo agora. Aquece esse lugar com a tua presença, aquece esse lugar com a tua glória, aquece esse lugar com o teu poder. Espírito Santo, sopra aqui nesse lugar, sopra aqui nesse lugar, sopra aqui essa noite. Espírito Santo, agita todo meu ser. milagres, levanta os teus filhos para ser agora, Senhor, liberadores de milagres. Unge as mãos desse irmão, unge as mãos desse crente agora. Derrama óleo sobre nós aqui. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Eu estou tentando terminar aqui esse culto, mas eu sinto uma graça de há uma ação do Espírito Santo aqui nesse lugar nessa noite. Eu vejo esse lugar aqui sendo tomado por como se fosse uma redoma aqui descendo sobre esse lugar essa noite. Uma graça do Espírito Santo está sendo liberada nessa. Eu vejo jugos sendo quebrados agora. Oh, jugos sendo quebrados agora. Comece a orar aí, irmão. Ore, 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 ore. Deus está visitando esse arraial. Não fique assustado, não fique assustado. O Espírito de Deus está passando aqui agora. Anjos de Deus estão neste lugar aqui agora. Tem gente que o caroço vai sumir aí, vai desaparecer. Há um fogo de Deus aqui, há um fogo de Deus aqui. Eu vejo fogo sendo liberado sobre essa casa essa noite. Oh, Jesus! Depressão caia por terra agora. Síndrome do pânico, do medo, sai agora. Sai agora. Espírito de loucura agora, seja agora sufocado pelo poder do Espírito Santo. Seja sufocado pelo poder do Espírito Santo. Oh, seja sufocado. Eu vejo um sanca, meu Deus, que graça é essa? Eu vejo fogo aqui descendo nas mãos de crente aqui essa noite. Eu vejo gente colocando as mãos sobre os enfermos. O Espírito Santo está aqui. Há fogo de Deus sendo colocado sobre a sua cabeça. Há fogo de Deus sendo colocado nos seus pés. Há fogo de Deus sendo colocado nas suas mãos. Vai alastrar aqui essa noite. Vai alastrar aqui essa noite. Vai alastrar aqui essa noite. Que comece desse altar. Que comece aqui deste altar. O fogo do Espírito Santo se alastre aqui neste lugar. Se alastre aqui neste lugar. O fogo do Espírito. O fogo do Espírito. O fogo do Espírito. O fogo do Espírito. Nós declaramos agora: doenças, câncer, seja curado agora. Caroços desapareçam. Caroços desapareçam. Caroços. Oh, esquizofrenia. Dores constantes. Ossos sejam colados agora. Ossos voltem para o lugar agora. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Você tem a liberdade de ir e você tem a liberdade de permanecer. Orabachanda racancho recalabai. Orianda sobre ande calabaço. Uniacai ande calamias. Eneia sobre calabaço. Ercando a série andaia sobre. Rebiaia sobre
Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito sejam com sua vida. Fique à vontade para ficar nesse ambiente, para ir. Deus te abençoe. Semana abençoada sobre a sua vida, em nome de Jesus.